Você já ouviu falar sobre o transtorno afetivo sazonal? Esse é um tipo de depressão que aparece nos períodos de outono e inverno por conta dos efeitos da natureza. O Kelvin Ramos traz detalhes de como gerenciar esse transtorno. Boa noite, Kelvin. É isso mesmo, Darcy. Boa noite. Boa noite também para você que acompanha o Revista Novo Tempo. E olha, é muito importante falarmos sobre como gerenciar esses sintomas, porque 1 a cada 3 pessoas enfrentam esse tipo de depressão nesses meses aí de outono e inverno. E para nos ajudar com dicas e orientações importantes sobre esse assunto, eu estou aqui hoje com a Michele Sampaio, ela que é psicóloga. Boa noite, Michele. Obrigado por ter nos recebido aqui. E Michele, para começar, explica pra gente por que acontece essa depressão sazonal. Sim, essa depressão sazonal ela está relacionada justamente com essas épocas do ano em que a pessoa fica com menos contato com a luz solar, né? E aí, por causa disso, alguns sintomas depressivos começam a surgir, né? Geralmente são sintomas que aparecem aí no outono, inverno e tende a remitir os sintomas, né? Primavera, verão é muito incomum, mas também às vezes acontece esses casos. Fala pra gente um pouquinho sobre esses sintomas, cita alguns aí pra gente. Sim, são os sintomas típicos da depressão que a gente conhece, né? Então, assim, a falta de energia, falta de prazer nas atividades, né? Eh, alterações no apetite, alterações de sono, né? A tendência a se isolar mais socialmente, hipersonia, né? É muito comum também, sintomas cognitivos, né? Uma visão muito negativa do mundo, do futuro, né? São alguns dos sintomas. Tá certo. E a técnica chamada ativação comportamental, ela ajuda nesse momento de depressão sazonal? Uhum. Não só ajuda, como é a mais indicada, né, para esses casos. O tratamento da depressão hoje, o que a gente tem de maior comprovação científica, né, de que tem eficácia, é a ativação comportamental, né, que se trata justamente por a gente entender que um dos ciclos de manutenção, né, o que mantém a pessoa com aqueles sintomas é justamente ela deixar de fazer muitas coisas, né? Então ela tira todos os estímulos, tudo aquilo que pode ser positivo na vida. Então, a ativação comportamental é esse tratamento em que a gente vai estimulando cada vez mais que a pessoa vá aumentando, sobretudo, aquelas atividades prazerosas na vida dela. E a terapia de luz também pode ajudar nesse momento? A terapia de luz, ela entra como, muitas vezes, um adjuvante, né, junto com a terapia. Por quê? A terapia cognitivo-comportamental e a terapia de ativação comportamental, elas são terapias que a gente trabalha a prevenção de recaída, né? Então, muitas vezes a gente pode entrar com algum outro tipo de tratamento, que nesse caso não tem tantas evidências assim, tantos estudos quanto a ativação comportamental, mas que temos estudos também de que existe um benefício, né, em unir esse tratamento e unir ao tratamento farmacológico quando necessário também. Tá certo então. E um estilo de vida mais saudável, com exercícios físicos, a alimentação mais saudável também, pode ajudar a resolver o problema ou a estabilizar o problema da depressão sazonal? Uhum. Com certeza, principalmente por conta desses sintomas que eu falei, né? É muito comum. A tendência é que tudo isso vá piorando, né? A gente diminui as atividades, a gente perde a vontade de fazer. Então, manter um estilo saudável, isso é importante para a nossa saúde mental, até mesmo preventiva, né? Quanto mais quando a gente está num quadro psiquiátrico, é muito importante que a gente dê muita atenção para esses pontos. Tá certo. Então, manter o corpo saudável, boa alimentação, mas além disso, como que a gente faz para a gente poder gerenciar esses sintomas, tratar da forma correta esses sintomas da depressão sazonal? Uhum. Acho que a primeira coisa é a gente lembrar que se trata de um transtorno psiquiátrico, né? A gente sabe da ativação comportamental, mas assim como a gente citou aqui também o estilo de vida, né, mais saudável. Então, todo mundo sabe que beber água, se hidratar, é ótimo para nossa saúde, mas a gente não vai tratar uma pneumonia só bebendo água, né? Então, assim, é importante entender que a gente precisa unir essas coisas e, sobretudo, saber que em alguns casos, a gente vai precisar buscar ajuda profissional, né? Ajuda psicológica, com um psicólogo, psiquiátrica, também quando necessário. Tá certo. Então, para alguns, essa depressão sazonal, ela vem e passa. Para outros, não. Então, fica aí a dica para você que está sentindo alguns sintomas ou conhece alguém que está sentindo sintomas, encoraje essa pessoa porque é muito importante buscar ajuda profissional. Volto contigo, Darcy.